Câmeras presentes em locais públicos e privados conseguem registrar a circulação das pessoas e suas ações. Mas depois de gravadas, as imagens perdem a qualidade. Por isso, a polícia científica buscou instrumentos específicos para obter o máximo de certeza nos flagrantes captados. A gente vai fazer o confronto das imagens com as imagens do suspeito, ou então a gente vai gerar, através dessas imagens, pessoas, indícios que levam a polícia a descobrir quem são as pessoas que cometeram o crime. A gente vai recolher, ver as imagens, melhorá-las e tirar dessas imagens os suspeitos. Minas é um dos poucos estados brasileiros a contar com este avançado sistema de tratamento de imagens. Um tipo de perícia que, contando com a constante evolução tecnológica, ganhou mais precisão. Esse programa, atualmente, a gente está usando mais para laudos mais detalhistas. Ou uma pessoa executando um crime e precisa de um tratamento facial maior, a gente usa esse programa. Quando precisa tentar identificar uma placa de um veículo, então esse é o programa ideal também. Em vez de eu trabalhar na imagem do vídeo todinho, eu posso trabalhar só no pedaço que realmente interessa, tem interesse significativo para a investigação. É só esse pedaço. E isso vai me dar agilidade no tempo e na qualidade do serviço. Na ausência de imagens, a voz também pode servir de indício. 90% das modalidades de crime que chegam para que seja feita a identificação de locutor estão ligados a tráfico de drogas. Esses 10% que ficam faltando se distribuem entre alguns sequestros, ameaças, crimes do tipo corrupção, coisas do gênero. Geralmente, elas advêm de gravações de grampos telefônicos, né, de escutas telefônicas, devidamente autorizadas pelos juízes. Como comparação, o especialista usa o padrão de voz coletado com a permissão do suspeito durante um depoimento. Vamos agora dar uma demonstração de como é o trabalho. Vou começar o curso amanhã. Você conversou com ela? Então, no caso desse teste, a gente conseguiu avaliar quais características da minha voz. Bom, a gente retirou aqui duração de fonema do S, a velocidade de fala, ou seja, quantas sílabas você fala por milissegundo, né, num período de tempo. E nós avaliamos também a intensidade do seu R. Poderíamos avaliar também a melodia. O resultado é conclusivo e a prova de fraudes por parte dos criminosos. Normalmente, eles tentam simular um outro hábito linguístico, uma voz mais aguda, mais grave, fala mais rápido, mais lento, mais nasal, menos nasal, né, mais fanho. Mas isso não interfere, não prejudica a análise. Então tudo isso já é determinante para um juiz, por exemplo? Sim. São equipamentos que estão sendo desenvolvidos para o engrandecimento realmente do trabalho pericial. E a tendência é que novos equipamentos surjam e o trabalho fique cada dia mais sofisticado. E o que é mais importante, cada vez mais confiável. Porque são equipamentos de alta resolução que não deixam dúvidas com relação ao resultado que eles apresentam. No próximo bloco, como a universidade ajuda a polícia no trabalho de investigação. Universidade Federal de Viçosa, campo fértil para a geração de conhecimento. Aqui, a inovação também caminha em direção ao aperfeiçoamento da justiça. As pesquisas têm dois alvos diferentes: pesticidas de venda permitida e controlada. Mas o objetivo é comum:
A proposta do nosso trabalho é desenvolver uma metodologia analítica que seja de baixo custo, que seja menos poluente, né, menos agressiva ao ambiente e que seja eficiente, que possa ser aplicada nos institutos de criminalística. No suco de uva, Simone investiga a presença do tipo de pesticida que é o responsável por quase 40% das mortes por intoxicação humana no país. Nós escolhemos trabalhar com alimentos e bebidas e a classe química são os carbamatos. Um exemplo popularmente conhecido dessa classe é o chumbinho, que é muito utilizado, né, em casos de homicídios e suicídios. É vendido ilegalmente e as pessoas utilizam para uso doméstico como raticida. Mas na verdade ele não é um raticida, ele não tem o uso permitido como raticida. Então as pessoas levam para suas casas, né, e utilizam, aí acaba causando algumas intoxicações. A principal novidade está na técnica de congelamento da amostra a 20 graus negativos. Simone, quanto tempo as amostras precisam ficar no congelador agora? No mínimo 12 horas de congelamento. Aquela amostra de suco de uva que nós colocamos há pouco tempo, após esse período de congelamento, elas vão ficar semelhantes a essa amostra aqui. O suco ele vai ficar na fase inferior, vai ficar congelado, e esse congelamento vai permitir com que os interferentes também se congelem aqui juntamente com o suco. E a fase superior, contendo os pesticidas, fica líquida. Ela continua líquida? Continua líquida, apesar de todo esse tempo. Então ele já fica pronto para a etapa final? Sim. Após esse congelamento, a fase líquida vai ser filtrada e analisada no equipamento. A avançada tecnologia também é o ponto de chegada do trabalho de Helenice. Ela parte de pesticidas que são menos inofensivos do que se pensa. São inseticidas utilizados em residências para matar barata, matar outros tipos de inseto e na agricultura também. Mas se a pessoa tiver um contato direto, sem utilizar equipamento de segurança, por exemplo, quando for utilizado na agricultura ou em casa, se acidentalmente ingerir essa substância, pode causar uma intoxicação. E isso tem um interesse forense, uma vez que esses casos precisa se chegar até o agente intoxicante. O que provocou aquele caso, aquele sintoma de intoxicação? Foi acidental? Foi intencional? Então, para isso, a gente também identifica a substância causadora dessa intoxicação. O leite contaminado é aquecido até produzir um gás incolor. A fibra que absorve o gás é levada ao equipamento. Apesar de simples, o processo de análise representa uma conquista em relação às técnicas atualmente utilizadas. Não exige uma manipulação muito grande, não utiliza solventes orgânicos, que são substâncias que poderiam agredir o meio ambiente, e o próprio perito que está ali diariamente em contato com essas substâncias. Então a vantagem, além dessa, é também poder trabalhar com um número maior de compostos. É uma análise que a gente chama de multiresíduo. Então, numa única amostra, um único procedimento, a gente consegue identificar 15, 20, 30 substâncias. Isso diminui muito o tempo de análise, o custo, e isso facilita o trabalho dos peritos. A sintonia entre os centros de pesquisa e a polícia já rendeu outros frutos. Um deles é o uso desta máquina para investigar crimes com suposta utilização de armas de fogo. O laboratório visa pesquisar a existência desses metais, chumbo, bário e antimônio, para verificar se a pessoa manuseou ou disparou ou estar próximo de quem disparou uma arma de fogo. Essa técnica foi desenvolvida junto à Universidade Federal de Minas Gerais desde 2005, sendo pioneira no estado no país, né, sendo o primeiro a utilizar essa técnica. O material chega em cotonetes. Isso. São os cotonetes, a coleta feita em loco. Sim. E aí é esse material que vai entrar ser analisado. Depois de passar por um solvente. Sim, sim. E também tem roupas, tem todo tipo de material. Esses vestígios, esses resíduos, eles podem estar em qualquer anteparo, seja nas mãos, seja no veículo, seja num piso, seja nas vestes, né? Hoje em dia já se pesquisa até a existência desses vestígios, né, em secreções nasais. Não são raros os crimes que envolvem o consumo de substâncias tóxicas. Em média, este laboratório do Instituto de Criminalística recebe, por mês, 130 quilos de maconha e cocaína, além de drogas sintéticas e inalantes apreendidos em todo o estado.
Amostras desse material seguem para uma análise criteriosa que envolve avançadas técnicas de pesquisa. Aqui, todos os peritos são cientistas. Para não restar dúvidas sobre a composição de um tipo de droga, é necessário um teste automatizado. Esse é um ponto interessante dessa máquina, uma vez que ela conta com uma biblioteca de cerca de 200 mil substâncias químicas. Ou seja, teoricamente a gente poderia identificar um leque muito grande de substâncias químicas. Nós temos aí aumento da chegada de êxtase, LSD, até ketaminas também já tem chegado no laboratório. Então são essas drogas que há anos atrás não se encontravam com uma frequência. A partir de 2002 começaram a surgir, né, essas drogas sintéticas, que hoje é um desafio, né, torna-se um desafio para a área forense. A ciência e a tecnologia são hoje importantes aliados da polícia para desvendar diversos tipos de crimes. Um trabalho que nem sempre pode acabar com a dor das vítimas ou das famílias, mas traz alívio para a incerteza e ainda esperança de que um dia a justiça possa ser feita. Douglas, ele sumiu, ele saiu de casa no dia 4 de março, por volta de 6h40 da manhã, para fazer um jogo em São José da Lapa, né, pela Vila Olímpia Atlético Mineiro. Foi quando a última vez que alguém me deu notícia dele vivo foi ali. Depois disso, nunca mais eu soube notícia dele, a não ser a procura, né? E aí foi, durante 679 dias. Isso dá 22 meses e 4 dias. E essa rotina de sair com panfletos era diária? Era diária. Eu saía, às vezes, 6 horas da manhã e chegava meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã a gente chegava. Às vezes passava o dia sem alimentação, dando um grito de socorro, né, para a gente saber onde está o filho da gente, procurar saber onde está, o que aconteceu com ele. E a gente encontrar somente as ossadas dele, né, somente os restos mortais dele. Então, para mim, foi doído. Não era a forma que eu queria ter encontrado ele, mas... O caso chocou o país. Em 2008, um exame de DNA confirmou que as ossadas encontradas no bairro Serra Verde, em Venda Nova, pertenciam ao filho de Dona Simone. Ele estava com 12 anos. Acabou ali a procura, mas iniciou o sofrimento da perda, da ausência infinitiva daquela pessoa que você nunca mais você vai ver ela, você vai abraçar ela. Para um crime que continua impune, a tecnologia foi um alento. Dá uma paz pra gente, entre aspas, dá uma paz, porque a gente acabou com a procura. Por mais que a saudade fica, a dor da perda fica, mas pelo menos a gente pelo menos acaba com aquele sofrimento de sair, de estar procurando na multidão, nas esquinas, debaixo do viaduto, entendeu? Acabou.